Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e agora dica de leitura para vocês, ok? Temos aqui um livro muito importante, muito especial, é um livro pequeno, certo? Mas é grande no seu conteúdo. É um livro principalmente para quem gosta de inglês, estuda inglês, é professor de inglês, é aluno de inglês, ok? É autodidata em inglês e o conselho é, vocês que são dessa área, vocês precisam ler. Para aumentar seu vocabulário, você precisa ler literatura em inglês no idioma alvo, certo? No caso aqui, o inglês. Então você precisa ler não somente os livros didáticos, certo? Mas outras publicações, revistas, romances, literatura em geral, certo? Sem contar filmes, podcasts, essas coisas para aumentar seu listening, para melhorar o seu listening, ok? E a leitura, ela aumenta o nosso cabedal, certo? Linguístico, no que se refere a palavras. Porque você vai encontrar muitas palavras novas, você vai encontrar palavras já conhecidas e com um determinado uso que você nunca viu, ou talvez você tenha aprendido que não poderia usar de tal maneira na literatura. Você encontra, certo? E é por isso que eu trago para vocês esse livro, certo? É um livro pequeno, certo? As Chaves do Egito. Olha aqui. Esse livro foi adquirido num sebo. Este livro pertenceu ao Marcelo Cafaldo. Aí, Marcelo Cafaldo, onde seu livro se encontra? Esse livro foi comprado em Londres, certo? 25 de outubro de 2011. Em Londres, onde foi comprado. 25 de outubro em Londres. Então viajou muito, andou muito, até chegar aqui, na feirinha onde eu o adquiri, num sebo, por um preço bastante acessível. Esse livro é importante não só para os estudantes de inglês, certo? Para aumentar o seu conhecimento, seu vocabulário, certo? A sua gama de informações a respeito da língua inglesa, como também é importante para todos os apaixonados por hieróglifos egípcios, porque basicamente trata da decifração dos hieróglifos egípcios, essa grande façanha realizada pelo francês Champollion, certo? Muito embora os ingleses também reivindiquem, né, essa decifração e deem o crédito ao seu compatriota, né? Os ingleses, ao seu compatriota Thomas Young. Mas na minha opinião, o grande mestre, o grande gênio é esse aqui, Champollion, que morreu até muito cedo. Então, é um livro também importante para aqueles que estudam história, certo? E aqui trata das expedições de Napoleão, em 1798, ao Egito. Expedição ou invasão, certo? Aí agora depende do ponto de vista de cada um. Se não fosse essa expedição de Napoleão ou invasão de Napoleão, certo? Provavelmente não teríamos tido acesso a essas grandes descobertas, pois foi nessa época, nessa ocasião, que foi encontrada então a famosa Pedra de Roseta com 3 inscrições, em hieróglifos, em demótico e em grego, certo? E a partir daí foi que tivemos, ou os sábios tiveram aquele grande insight, certo? A respeito dos hieróglifos. E eles pensaram, os hieróglifos não dá para se decifrar. Por exemplo, temos aqui o nome Cleópatra, certo aqui. Hieróglifo egípcio, Cleópatra, está escrito aqui.
Então, se houvesse somente essa inscrição, a inscrição com esses caracteres aqui, com essas figuras na pedra de Roseta, não haveria possibilidade nenhuma de haver uma identificação do que aqui estava escrito, ok? Mas havia também inscrição em demótico, certo? E em grego. E aí, eles tiveram aquele grande insight. O que está escrito em grego aqui é o que está escrito em demótico e é o que está escrito aqui em hieróglifos. E a partir daí surge o grande sábio Champollion, o responsável pela decifração dos caracteres, certo? Porque apesar de ser francês, ele tinha profundo conhecimento do grego, também estudava demótico, estudou, mas os caracteres egípcios eram ainda um grande mistério e era algo tão misterioso que muita gente achava que eram apenas enfeites, certo? Não passava de enfeites. Mas na verdade era uma escrita. Então é por isso que este livro também é importante para os amantes do Egito, da egiptologia. A partir de Napoleão, então, não surge somente a decifração, que se dá início à corrida para a decifração dos hieróglifos. A partir de Napoleão, que também começa aquela mania sobre as coisas do Egito, a egiptomania que tomou conta da França, Inglaterra, Alemanha e vários países da Europa. E foi devido a isto também que houve, certo? Que pôde se salvar, manter-se a salvo muitas relíquias do Egito. E Napoleão levou com ele vários sábios, certo? Na sua expedição militar, vários sábios acompanharam Napoleão. Foram esses homens os responsáveis pela catalogação, certo? Responsáveis pela manutenção, certo? Dessas grandes relíquias, dessas grandes obras. É verdade que foram levadas para a Europa, certo? E se não tivesse sido levado para a Europa, certamente muita coisa teria se perdido, porque começa a ser uma grande invasão de várias pessoas ao Egito e vários saques já haviam ocorrendo. Então essa expedição de Napoleão, na verdade, ajudou a preservar muita coisa ali do antigo Egito. Aí você diz, mas até obeliscos eles levaram para a Europa, muita riqueza, muito ouro. Com certeza, mas isto ajudou a preservar, certo? Isso ajudou a preservar as relíquias do Grande Egito, ok? Muitas peças de prata, de ouro, estatuetas de ouro principalmente, obras de pedras preciosas e muito, 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 muito mais do que nós possamos imaginar. Milhares de peças foram levadas para a França, somente para a França. Imagine outros países como Itália e como a Inglaterra, por exemplo, certo? Peças eram saqueadas, eram vendidas nas ruas do Egito para os estrangeiros europeus. E muitos estrangeiros europeus compravam essas peças a bagatelas e conseguiam livremente, certo? Levá-las para a Europa. A ponto de muitas pessoas, certo, terem coleções pessoais de artefatos do Grande Egito, valendo milhões. Adquiriam por bagatelas, ou então em suas visitas ao Egito retiravam e levavam para a Europa. Mas, é como eu já disse, isso com certeza ajudou a preservar muitas das relíquias, muitos artefatos do grande antigo Egito, uma civilização que floresceu às margens do Nilo, teve o seu apogeu e que dificilmente retornará. Então esse livro ele é importante também para essas pessoas que gostam desses assuntos sobre o Egito.
É importante para professores de história, historiadores, porque aqui, além de um pouco da história do Egito, temos um pouco da história da França, ok? E principalmente para os estudantes de inglês, porque é um livro em inglês onde você vai aprender aqui várias palavras em inglês, onde você vai aumentar o seu vocabulário e quem sabe você pode dar início ao seu estudo, vai se interessar por hieróglifos egípcios. E aqui temos, né? O mestre decifrou, cada um sinal desse aqui em hieróglifo, valendo uma letra, certo? Porque aqui não dá muito para mostrar, não tenho muitos recursos aqui para vos mostrar, mas o leão ele vale um L e assim por diante, o falcão valendo A, uma pedra, uma mão valendo T, um pão valendo um T também, aí vai depender aqui da posição. Então este é um livro muito interessante, muito importante para estudantes de inglês, professores de inglês, para estudantes de história, para pessoas apaixonados ou apaixonadas pelo Egito, e assim eu vou lendo e grifando e procurando no dicionário. O dicionário mais rápido hoje claro, usar o Google, né? Google Tradutor, Google Translator, ok? Então eu, com certeza, creio que você vai gostar. E aqui uma forma que aprendemos que não se deve usar, ok? Temos aqui, ó, never did see, nunca viu, eu nunca vi mesmo. O professor disse que não poderia ser usado assim, certo? Did see, aqui referindo-se ao passado, certo? Esse did deveria cair, o verbo aqui que deveria ir para o passou, certo? S-A-W, bastaria. Mas aqui, neste livro, certo? Vê-se que essa forma pode ser usada, certo? Essa forma verbal aqui pode ser usada. Então isso me chamou muita atenção. E várias outras palavras também me chamaram a atenção aqui neste livro. Mas como não tenho aqui muito recurso aqui para mostrar para vocês, nós vamos ficando por aqui. E voltaremos num outro vídeo, certo? Temos aqui a palavra procuring, certo? E eu jurava que essa palavra aqui significa procurar, mas não significa procurar, certo? Significa adquirir. Então, procuring é adquirindo, certo? Então você vai lendo, vai grafando, certo? Sublinhando, procurando o significado no dicionário, e aí você vai aprender muitas palavras novas, certo? O complicado é que você demora um pouco para ler, exatamente por causa de algumas palavras, termos, expressões desconhecidas ou expressões que têm até palavras conhecidas, mas você não tem assim não sabe realmente como traduzir, às vezes, e a tradução literal não bate, o que também é complicado, certo? Mas é lendo que se aprende, lendo, procurando, pesquisando que se aprende. Porque também às vezes a gente lê livro em português e a gente não sabe tudo. Nós encontramos palavras que não sabemos realmente o que significa, quanto mais numa língua de terceiro. Então é isso, valeu, adquira a sua cópia, ou você pode adquirir qualquer outro livro em inglês para aumentar o seu vocabulário. Valeu, tchau, tchau, bye bye, tchau.